Aí mais uma característica que também foi aventada pelas duas ilustres juristas, que o fulcro, o objeto, o bem jurídico tutelado pelo artigo 288 do Código Penal é justamente a paz pública. É preciso verificar se a conduta dos réus que foram incluídos nesta ação penal 470 teve exatamente este escopo da prática de uma série de crimes indeterminados, incontáveis, é uma conjunção de pessoas interligadas por um mesmo interesse, portanto, subjetivamente, e se realmente, a menos que se entenda de forma muito lata, se esta associação ameaçava a paz pública para configurar esse tipo. Bem, no campo criminal, pois, tendo em conta a gravidade das sanções que alberga, não se admite generalizações nem aproximações para enquadrar determinado comportamento na norma definidora de um ilícito, como também não se aceita a chamada analogia in malam partem, ficando neste campo vedada qualquer adequação típica por semelhança. No direito penal não há mais ou menos. Ou o comportamento é típico ou não é típico. Ou se enquadra nos estritos termos da lei ou não se enquadra. A existência na denúncia de indícios ou mesmo provas reveladoras da prática de diversos delitos, a evidência não pode ser suficiente para a tipificação do crime de formação de quadrilha em todas as imputações. Aliás, aqui são algumas pequenas quadrilhas que se caracterizaram, e nós já até condenamos alguns integrantes dessas quadrilhas, que depois se associam numa quadrilha maior. E, tecnicamente, data vênia é uma visão um tanto quanto, para dizer o mínimo, inadequada, do ponto de vista jurídico, acadêmico, doutrinário. A expressão quadrilha, empregada no sentido comum, popular, leigo da palavra, e não em sua acepção técnico-jurídica, veiculada à exaustão na denúncia e nas alegações finais da acusação e, consequentemente, pelos meios de comunicação, não pode, data vênia, impor-se a esta Suprema Corte de forma indiscriminada para todas as imputações que foram assacadas pelo Ministério Público contra os réus. Na denúncia falou-se 54 vezes em quadrilha. Na denúncia, ou seja, na exordial acusatória, consignou-se 41 vezes a expressão organização criminosa. E aludiu-se, inclusive, à associação criminosa. Nas alegações finais, o Ministério Público falou em quadrilha 42 vezes, organização criminosa 14 vezes, enfim, no total 96 vezes em quadrilha, 55 vezes em organização criminosa, ou seja, o valoroso, combativo e cuidadoso, por que não dizer, e louvado pelos seus méritos, Ministério Público, não conseguiu decidir com clareza se estava imputando aos réus o delito de quadrilha ou de organização criminosa. São figuras penais ou de associação, como demonstrarei, totalmente distintas, totalmente diversas. Essa verdadeira miscelânea conceitual, com devido respeito, em que incorreu o Ministério Público na exordial acusatória, a meu ver, enfraqueceu sobremaneira as imputações assacadas contra os réus, em especial contra José Dirceu, acusados que foram, ora de constituir uma quadrilha, ora de uma organização criminosa, ora ainda uma associação criminosa. Todas elas, como disse, figuras jurídicas com contornos claramente diversos. Eu concluo, senhor presidente, julgando improcedente a acusação com relação a todos os réus,
com fundamento no artigo 3863 do Código Penal, e coerentemente com o que assento agora, senhor presidente, eu peço vênia para, tal como fizeram os meus colegas na sentada de ontem, rever o voto que proferi no item 6, mas eu faço em benefício dos réus. Eu faço convencido pelos argumentos superiores aos meus, que me foram ministrados por essas duas eminentíssimas colegas, para absolver também, senhor presidente, peço que Vossa Excelência anote e registre por meio do senhor secretário, para absolver o senhor Enivaldo Quadrado do delito de formação de quadrilha, o senhor Jacinto Lamas do delito de formação de quadrilhas, o senhor João Cláudio Genu do delito de formação de quadrilha, o senhor Pedro Correia do delito de formação de quadrilha e também o senhor Valdemar Costa Neto do delito de formação de quadrilha, todos com fundamento 3863 do CPP, curvando-me, portanto, ao entendimento das duas magistradas que se seguiram na votação ou no pronunciamento que fiz.